estava decidido. Não me interessava alguém me dizer que não ia dar, ou eu simplesmente botei na minha cabeça que eu queria, aquilo ali me fazia feliz e eu ia de algum jeito fazer aquilo ali acontecer. Entendeu? Esse ano a gente faz 15 anos e a gente está vivendo um dos momentos assim mais incertos para o nosso mercado audiovisual, que é a inteligência artificial. Só que o que a gente entendeu conversando, né? A gente vai ficar reclamando, esperando a inteligência nos, né, passar por cima? Não, isso arrepia. Assim como as mensagens que a gente recebe, né, de gente que nem abre os olhos para sonhar, salvou a vida, alguém que tava para tirar a vida e encontrou na música. Eu me arrepio porque, cara, eu vivi isso aí. Então eu vejo que no meio artístico hoje, eu acho que são 3 coisas assim para que todo artista, seja banda, que tá começando, cantor, e eu vejo que a galera peca muito nisso. A minha expectativa é entender o som por trás do sucesso. A minha expectativa é trazer os bastidores do mercado do entretenimento. A minha é aprender com vocês também e compartilhar um pouquinho aí desses 23 anos de música e 15 de produtora. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bastidores do Lucro. Eu sou Josué Seibel, empresário, palestrante, treinador, sócio fundador do Instituto LVO, junto com o Giovanni, e host aqui do podcast Bastidores do Lucro. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Giovanni Praz, sou empresário, conselheiro de empresas, sócio do Instituto LVO junto com o Josué, host aqui dos Bastidores do Lucro. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não segue o Bastidores do Lucro, acompanha no Instagram, @Bastidores do Lucro Podcast. No YouTube, se você está assistindo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos novos que a gente vai trazendo. E também no Spotify, avalie esse programa com 5 estrelas para poder chegar em mais pessoas. Muito bem, e nosso episódio hoje é um apoio da Hora do Pastel, da Repedil, Nola, Sense e MBA Equipamentos. A gente tá com um convidado super especial no dia de hoje. Que honra, que prazer ter esse cara aqui junto com a gente, Giovanni. E eu tô assim, primeiro que eu tô muito feliz, porque é um cara que mora no meu coração, que eu tenho uma admiração gigante. É um irmão que a vida me deu, assim, que eu conheço há algumas décadas já, dá para se dizer assim. Faz parte da minha trajetória, é um cara que eu admiro muito e que, além de tudo que eu vou falar dele aqui em termos de negócio, na minha vida pessoal, ele é meu padrinho de casamento. Olha, né? aí, ó. Então, é um cara que eu tenho um carinho muito especial mesmo, assim. Nosso convidado de hoje é um exemplo de como a criatividade, estratégia e visão empreendedora podem transformar talento em resultado. Ele que é sócio proprietário da Up Produtora de Áudio, que há mais de 15 anos atua no mercado produzindo para grandes marcas em todo o Brasil. Ao longo da trajetória, a produtora já conquistou 2 prêmios Blink de melhor produção fonográfica, um prêmio Centro-América de melhor spot de rádio e o selo League, uma das maiores recomendações em produções de áudio publicitário. Além disso, ele é baterista, sócio e responsável pelo marketing e comunicação da banda Pandora, áreas que foram fundamentais para o crescimento acelerado da banda, que em apenas 3 anos alcançou resultados impressionantes. Com vocês, com a nossa honra da participação nesse episódio, Diego Chardong. Muito obrigado, Giovanni, Jô. Também estou muito feliz, né, de estar aqui conversando com vocês que entendem de negócios, né? E estou muito feliz de poder estar aqui para compartilhar um pouquinho aí do que a gente já viveu, e, né? Porque tem muita gente nova sempre começando. Eu acho que o que a gente fala tem um poder de, daqui um pouco, fazer essa galera jovem repensar, pensar melhor, diferente. E eu acho que isso pode trazer
algo muito legal para essa galera aí. Com certeza. Sem dúvida, são vários insights que ao longo do episódio a gente vai largando, né? Os convidados vão entregando, nós como um todo, e sem dúvida faz total diferença para quem está nos assistindo. Mas tudo tem um começo, né? Então é sempre muito fácil olhar para hoje, mas hoje é consequência lá de trás. Conta para nós um pouquinho como é que foi o início dessa caminhada. Começando assim, indo um pouco, né, para frente para voltar para trás depois, né? Todos os projetos que eu passei, inclusive alguns que eu participei junto com o Jô, né? Eu sempre fui um cara muito de tomar a frente, assim, das coisas, e até a gente estava falando agora há pouco ali, né? Que muita gente, mas ele é extremamente organizado, né? Eu não sou nada organizado, mas eu tive que me blindar com ferramentas e muitas coisas para poder me organizar, né? E eu acho que essa preocupação em ser organizado, assim, me vem muito à memória do meu pai, né? Porque eu, desde pequeno, nasci no interior, meu pai trabalhava com citricultura, eu ajudava ele, né? Trabalhando. E eu lembro que o pai sempre tinha um caderno junto com ele, né? E era anotação quando ele entregava as frutas. Eu sempre via aquele caderno sempre andando no quarto, em cima da geladeira, na mesa, contas, né? E aquilo me chamava atenção, assim, sabe? De ser organizado, de saber quanto é que está entrando, de quanto que custou. Nós estamos falando isso, né? Eu nasci em 85, né? Ali, anos 90, sabe? Essa preocupação sempre ela existiu, né? E eu acho que eu trago um pouco dali essa questão de estar sempre antenado nas coisas, né? E daí, cara, tudo começou ali, trabalhando com o pai na citricultura ali, né? Com 13 anos eu perdi minha mãe, né? Então foi o primeiro grande baque da minha vida, assim, né? Eu tenho uma irmã mais nova, né? Que é a Vanessa, até mandar um beijão para ela. E ali eu meio que tive que tomar algumas... muitas responsabilidades vieram a partir daquele momento ali, né? 13 anos, perdi a mãe, aquela coisa toda, incerteza e tal, né? E naquele período ali, que foi um período de 2 anos praticamente, assim, de turbulência, assim, na vida, né? A minha irmã acabou, muita gente, entre aspas, adotando ela, né? Porque ela era menor, menina e tal, e eu meio que acabei sendo esquecido, assim, né? Pela galera, né? E, cara, eu tive que encontrar em algum lugar alguma força, alguma alegria, alguma felicidade para eu poder, seguir, recriar minha vida, seja lá o termo que se use, né? E, cara, foi na música que eu encontrei isso, né? Porque por vários momentos sozinhos eu ficava solitário, né? E encontrava música e comecei a ouvir rock, né? Aquelas bandas dos anos 80, 90, aquilo ali fisgou meu coração e eu, meio sem saber para onde aquilo me levaria, o que iria acontecer, mas enfim, aquilo ali foi a minha cura, né? Até tem uma frase que o baterista de uma das principais bandas que eu mais amo, assim, que é o Maná, ele diz, né? A música é curativa, né? E eu sou um exemplo de que a música é curativa e a música acredito que me salvou, né? Porque eu poderia ter me perdido completamente, porque tu imagina uma criança ali, ainda um adolescente com 13, 15 anos, tu praticamente, é a mesma coisa que tu te jogar sem um paraquedas, ou sei lá, tu vendar teus olhos e tu pegar um carro de Fórmula 1 e acelerar, e onde é que dá, entendeu? Sim. Ou sair velejando por aí de olhos vendados, enfim. E, cara, foi assim que foi seguindo. Aí, nesse meio termo, né, comecei a tocar bateria em casa. Eu primeiro aprendi a tocar sozinho e depois eu fui fazer aula. É uma coisa muito louca isso. Própria. Porque aquilo Cara, eu passava horas e horas na bateria. Às vezes, eu sozinho em casa no sábado, assim. Cara, eu ficava 3, 4 horas tocando que nem um louco dentro de casa, assim. Eu botava Metallica. Whiskey in the Jar foi a primeira música que eu toquei na bateria. Cara, eu tocava umas 50 vezes na noite aquela música.
e aí a casa do meu pai fica do lado onde eu nasci, de um lado, e do outro lado da rua a casa do meu avô, né? Cara, era 3 horas da manhã, eu tava quebrando tudo dentro de casa, e um dia desse o meu avô veio desesperado, assim, tipo, puto, né? Pedindo pra eu parar, assim, né? E, cara, aquilo ali pra mim era o ápice, assim, né? E aí foi. Aí, pra resumir, comecei a fazer contatos, né, com uma galera de bandas e tudo mais. Isso é uma coisa muito legal, porque hoje, tipo, novamente, né, para chegar lá no fim, relembrar, assim, essas coisas. Muita gente hoje me diz assim, cara, tu é ligado em tudo, né? Muita gente me diz isso, né? Porque, cara, às vezes eu tô tocando ali, cara, eu tô prestando atenção na luz, eu tô prestando atenção no som, eu tô prestando atenção se o road tá ligado, eu presto atenção em tudo. E esse olhar, cara, eu adquiri ele porque eu comecei trabalhando na equipe técnica de bandas. Eu comecei lá de baixo, cara, carregando caixa, entendendo. Depois eu fui fazer iluminação, eu entendi o que era fazer iluminação, né? Aí hoje eu tenho um estúdio, eu entendo de áudio também, de mixagem, né? Então eu consegui ir subindo os degraus, e eu acho que isso é muito importante para uma empresa, cara, quando tu conseguiu passar pelos processos, sabe? Porque daí tu tem uma autoridade para falar, porque tu viveu aquilo ali, né? E, cara, daí, tipo, a primeira banda que eu toquei foi uma banda de harmonia chamada Raio de Sol, era o nome da banda. A primeira banda ali foi com 17 anos. E eu sem carteira de moto, nem nada, né? Eu tinha que me deslocar e tal. Cara... Era banda bandinha, bailão. Era uma banda de baile. Na época tinha banda de rock ou não? Tinha. Não, eu digo ali, né? Na região, ali, enfim. Tinha, mas essas bandas que, entre aspas, tinham mais sucesso da região, né? Elas já tinham uma galera mais de idade, já formulada. Eu era um guri que tava começando enfim. E, cara, eu tive uma chance de entrar numa banda. Acho que até o meu pai, se estiver assistindo isso, ele vai ficar sabendo disso hoje. Olha, revelações aí. E aí, cara, pra mim poder ensaiar todo fim de semana nessa banda só tinha um jeito. Não tinha Uber, não tinha nada disso. Eu tinha uma moto e eu sabia que eu tava irregular, né? Que eu não tava na lei, né? Sim. Mas, cara, eu tracei um caminho por dentro do interior e acho que, cara, isso foi por quase uns 2 anos, assim. Isso era eu atalhando no meio do mato e dando um jeito de chegar onde que eu tinha que chegar, cara. E até que depois a gente foi pra banda Matéria Prima, onde eu conheci o Jô. E daí eu não tinha mais como ir só pelo interior, né? Daí já tinha que passar, inclusive, um posto da polícia. E eu ia, cara. Eu ia. Isso até hoje é meio perigoso a gente falar, porque daqui um pouco um adolescente vai ouvir, e eu acho que hoje, nos dias de hoje, é mais... Mas, cara, eu tava decidido. Não me interessava alguém me dizer que não ia dar, ou eu simplesmente botei na minha cabeça que eu queria, aquilo ali me fazia feliz, e eu ia, de algum jeito, fazer aquilo ali acontecer, entendeu? E aí a gente foi ali pra banda Matéria Prima, tocamos 2 anos. 2 anos e pouco, né? Depois dali a gente fomos pra banda Alegria, né? E depois banda Ecos, que daí foi ali onde eu encerrei o meu ciclo tocando em banda de baile. Mas todas as bandas que eu passei, assim, eu sempre tive aquela coisa assim de puxar à frente, sabe? Para muitas coisas, né? De não aceitar, Diego, eu te vejo muito assim, de não aceitar o que muitas vezes as regras que parecem que são impostas, assim, que o mercado dita que tem que ser assim, tu tinha um olhar e falava, não, vamos por aqui, vamos fazer assado. Até já antecipando um pouco, mas enfim, a Pandora, a gente sempre fala, principalmente eu e o Xande, né? Que o Xande viveu no baile também.
A Pandora é uma banda de caras que não aceitaram o sistema. Né? Porque o sistema do baile ele é um sistema nunca generalizando nada. Mas em sua grande maioria ele é desorganizado, desleal, não existe uma preocupação de conforto, ou seja, Desvalorizado. se autodesvaloriza, né? E quando a gente montou a Pandora, a gente pensou, cara, nós vamos fazer uma banda para provar para nós mesmos Que pode ser que diferente. pode ser diferente, porque uma banda que tem que passar magia em cima do palco, que ela precisa cativar, fazer as pessoas se emocionarem, muitas chorarem, muitas mandarem mensagem no fim para dizer que a gente mudou o dia delas, ela não pode estar mal, cara. Como é que tu vai querer fazer isso se tu não te alimentou bem, se tu tá com excesso de trabalho? Isso tem um preço para tu poder entregar o teu máximo em cima do palco, né? E a Pandora paga esse preço por isso, né? Então não é por acaso, né? A gente sabe disso. Então, cara, aí o ciclo baile ele meio que se encerrou ali, né? E foi ali que eu comecei a produtora daí. Eu me lembro, Diego, quando a gente tocava juntos, se eu não me engano, não sei se era na Matéria-Prima, porque eu comecei a tocar em baile com 14 anos, né? E aí foi quando eu conheci o Diego, dos meus 14 aos 16, mais ou menos, na Matéria-Prima. Depois, na Banda Alegria, eu fiquei mais uns 3 anos lá. E aí tu saiu ali, foi pra Ecos, né? Mas E depois eu fui pra Modelo, né? Então ali a gente não seguiu juntos, mas eu me lembro, cara, que em algum desses momentos que a gente tocou junto, eu tenho nítido, assim, na memória, tu com umas caixinhas de som, assim, um notebook, um computador antigo, assim, uma Sim. coisa que tu via que era precária, assim, Exato. começando com essa história de áudio, né? Começando a querer mexer com áudio, editar, mixar, ou sei lá o que tu fazia na época, eu não me lembro exatamente, mas tu começou com essa história de trabalhar com produção de áudio lá. Eu não sei se tu considera já essa época ali, mas eu vejo que era o teu início como produtor ali, né? Sim, a produtora Up, né, como eu tava falando, tem 15 anos, a gente já atendeu, cara, a gente fazia áudio para filme já, para diversas marcas, né? Eu vi agora, inclusive, cara, achei incrível. Vou comprar esse brinquedo aí quando surgir. Tu fez uma produção agora, cara, para uma marca. Como é que é isso para aqueles teclados, aqueles brinquedos infantis? Isso, uma marca aqui no Brasil vai lançar de novo o piano bate-bate, né? Que é um brinquedo que foi um sucesso nos anos 90, né? E esse piano bate-bate, ele tem vários botões lá, parará, parará. E aí nós fomos contratados para produzir uma coletânea de 9 músicas que vão estar inseridas nesse brinquedo. Que legal, cara. Então. Achei incrível isso. E aí né? a gente tem, cara, a gente produz muita música para projetos infantis, né? No YouTube. Jacaré Elvis, por exemplo, que, cara, tem. Dá para se dizer bilhões de views, né? Porque são projetos assim como Galinha Pintadinha, são fenômenos, assim, né? E daí, cara, a produtora, ela começou novamente de um momento que era um ciclo que encerrava para mim, que inclusive esse ciclo eu já tinha pensado que a música tinha acabado para mim. O ciclo música ele tinha se encerrado. Só que depois eu percebi que não era a música que tinha acabado de bater aqui. Eram as condições, entendeu? Era o ambiente. Aí a produtora, ela começou... eu conheci a Vanessa, né? E a gente há 19 anos tá junto. Aí eu conheci ela porque ela era locutora, né? Lá em Candelária, numa rádio. Eu fui para Santa Cruz e ela também mexia com áudio, ela era locutora e tudo mais, né? E eu já começando a querer fazer alguma coisa e tal. E, cara, a produtora Up, ela nasceu com um notebook dentro de um quarto. E daí, depois dali, a gente teve o nosso primeiro estúdio, um estúdio pequeno no centro de Santa Cruz. Daí, depois, a gente foi para um lugar maior. Eu me lembro. E hoje que a gente já está há 7, 8 anos no mesmo lugar, que é numa casa que, inclusive, esse ano a gente lançou um estúdio maior, né? Então, a gente tem
dá para se dizer que são dois espaços o estúdio, né? É o estúdio que foi feito a primeira vez, que é o andar de baixo de uma casa, e agora do lado a gente fez um estúdio maior ainda, que inclusive dá para gravar clipes lá e tudo mais. Então o começo da produtora foi assim, e eu comecei fazendo vinheta para rádios, né? Chamadas de festa, e era isso que foi ali que começou, né? Aí até que, cara, fomos crescendo, enfim, a produtora, comecei a atender muita agência de publicidade, atendi várias agências de publicidade aqui de Porto Alegre, enfim, e até hoje continua aí pro Brasil inteiro, né? Porque é online, né? E Diego, dentro dessa trajetória, vamos falar de como empreendedor, né? Porque antes, nas bandas, tu era funcionário, né? Então, como empreendedor, que de fato tu começou a ter o teu próprio negócio, né, com a produtora, quais foram os principais desafios que tu enfrentou, assim? O que tu acha que foram as coisas mais complexas que tu enfrentou para poder crescer, evoluir e tornar uma produtora hoje ao nível do que é o teu negócio? Cara, eu acho que o principal desafio ele é mais sobre a questão de tu ser humilde e entender os ciclos. Porque, cara, nesses 15 anos teve vários ciclos. Inclusive, cara, olha como é maluco o negócio. O ano que a produtora mais teve faturamento nesse tempo todo foi no ano da pandemia. Porque parece que na pandemia instigou um espírito nas pessoas, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar, de empresas que estavam 15 anos sem fazer nada, não mexiam no site, não faziam nada, parece que naquele momento todo mundo quis fazer alguma coisa. Cara, isso foi uma alta demanda, assim, e é uma coisa louca tu falar isso, sabe? Mas no nosso caso, a pandemia foi ao contrário do que para muitas pessoas. Então, quando a gente fala dessa questão das dificuldades, enfim, eu não chego a citar dificuldades, mas é questão de, opa, agora tá virando para cá, o vento tá para cá, vamos para cá. O vento. Um exemplo claro disso é agora. Esse ano a gente faz 15 anos e a gente está vivendo um dos momentos assim mais incertos para o nosso mercado audiovisual, que é a inteligência artificial. Só que o que a gente entendeu conversando, né? A gente vai ficar reclamando, esperando a inteligência nos, né, passar por cima? Não. Até o Jô sabe, né? Semana passada a gente fez um book de fotos de toda a nossa equipe lá na produtora. E o que a gente está fazendo? A gente está mudando toda a nossa comunicação. A partir de agora nós vamos colocar os nossos 15 anos de experiência, nós, pessoas, as nossas caras, e vamos dizer para todo mundo que nós usamos inteligência artificial. Então, qual que é o nosso diferencial? É juntar a nossa expertise com a inteligência artificial. Porque, por exemplo, para tu fazer um jingle hoje com inteligência artificial, não é simplesmente tu apertar os botões lá. Isso não vai ficar uma coisa decente. Agora, se tu pegar 15 anos de experiência e tu colocar lá para aquela inteligência artificial te trazer ideias fora da caixa, que isso faz tu pensar fora da tua bolha, né? E aí tu pega essas ideias, pega tudo que ela criou e te trouxe e agora tu executa isso de maneira humana, tu bota um cantor mesmo para fazer, tu vai ter o melhor das duas coisas. Tu vai ter uma coisa super criativa, diferente, que com algoritmos, né, que pessoas do mundo inteiro estão alimentando aquilo ali, né? Exato. Tipo, cara, eu preciso fazer um jingle de moda, tá? Cara, aquele algoritmo ali tá rico porque tem gente do mundo inteiro colocando informação ali. Isso vai sair uma ideia muito mais legal do que eu ficar aqui no meu mundinho aqui, que a gente sempre trabalhou assim, né? E a criatividade, ela toma uma energia, né? Total. E tem que estar muito bem para poder ser criativo também. Exato. Mesmo uma pessoa criativa. Então, eu acho que o nosso mercado ele mudou muito no audiovisual. E como eu disse, eu acho que é
a questão de se adaptar a todo momento. Porque eu sempre falo assim que a gente nasceu, os nossos pais, avós, né? Eu acho que talvez vocês também viram isso. A gente passou a vida inteira ouvindo quando era criança. Não, porque vocês precisam ter dinheiro, vocês precisam o futuro, né? Não sei o que. Eu concordo com isso. Só que eu acho que antes disso tu tem que estar pronto para mudar a rota, cara. Tu tem que estar preparado para mudar a rota, porque se tu não tiver preparado para isso, não interessa o dinheiro que tu vai ter, cara. A hora que precisar mudar o caminho e recalcular a rota, se tu te abalar com isso, cara... Cara, tu trouxe um ensinamento aqui, Diego, que ele é tão poderoso e profundo se a gente parar para pensar sobre isso, porque, cara, muitos negócios, eles quebram, ou eles ficam parados, ou eles, às vezes, deixam de existir porque eles não têm esse olhar de entender as mudanças que acontecem e saber, cara, se adaptar, se ajustar. Tu sabe que eu, por muito tempo, eu deixei de evoluir justamente por isso. Porque parecia que eu sempre tinha perdido o time das coisas. Parecia que eu sempre tinha ficado para trás. E aí, uma vez, um cara que fez parte de uma equipe que eu trabalhei de vendas e tal, ele falou um negócio assim, cara, eu gosto do fulano porque ele parece um camaleão. Parece um camaleão? Porque ele se adapta, ele se ajusta de acordo com a realidade, o momento, o local que ele tá. Cara, eu tive uma virada de chave a partir do insight de um cara que estava iniciando na minha equipe ali. Olha que interessante isso. E como que a gente precisa, como empresários, tá ligado nisso, cara. Não dá pra achar que hoje tu vai montar uma estratégia e que ela daqui a 5 anos vai continuar funcionando. Cara, pode falar. Não, complementando. Antigamente era bem o que você trouxe, o que você complementou, né? Daqui a 5 anos. Antigamente até era 5 anos. Uhum. Hoje é uma semana, dependendo da estratégia. Adaptabilidade, só para complementar. Adaptabilidade é um dos nossos valores da empresa hoje por esse motivo. A pandemia para nós foi de uma das empresas algo que nos levou a um caminho maior, né, por delivery, faturamento, nós já vínhamos preparados para delivery, mas ao mesmo tempo tirou outra empresa minha do mercado. Por causa da inadimplência que eu tive de outras empresas que compravam, que não se adaptaram e não me pagaram, e eu tive que botar... Ou seja, tem os dois lados, né? Ou seja, na pandemia uma empresa teve que sair do mercado e uma prosperou no mercado. Mas só prosperou no mercado por causa de ser adaptar, de olhar a mudança do mercado, se adaptar e o time comprar a ideia, né? Porque às vezes o dono da empresa, ele compra a ideia, ele entende, ele enxerga, mas o time tem que comprar a ideia também. Tem que se adaptar no meio do caminho, né? Formar pessoas para se adaptar também. Sim. Por exemplo, a produção de um jingle, né? Para quem não sabe o que é jingle, é a música de uma marca, né? Tudo é por período, né? Que nem a gente estava falando antes. Quando tu produz um jingle, se o cliente vai usar ele por 1 ano é um valor, se ele quer usar por 2 é tanto. Às vezes tem clientes que já querem comprar logo para usar para 3 anos, então o valor muda. Às vezes eu tenho clientes que dizem assim, eu quero que tu faça orçamento prevendo que eu vou usar 5 anos esse jingle. Eu, como vendedor, né, eu poderia muito bem pensar no meu e dizer tanto. Só que, claro, eu passo o valor pro cara, mas eu digo, cara, a gente tá vivendo um mundo. A comunicação, ela muda de 6 em 6 meses, tem algo novo. Eu acho que não é uma boa tu fazer isso. E realmente não é. Como é que tu vai querer usar um marketing, uma publicidade e te comprometer em 5 anos tu ficar comunicando a mesma coisa, cara? E tem uma coisa importante nisso, porque a gente tá num momento que são 4, 5 gerações se encontrando, né? Então, vamos pensar no anúncio digital. Pela primeira vez, inclusive, na história, tem tantas gerações trabalhando em conjunto, assim, né? Se tu vamos pegar o exemplo, vou pegar um outdoor agora e colocar uma imagem lá. Pra tu ser assertivo nas 5 é impossível.
Porque tu vai ter o cara de 40 anos, o cara de 70, o de 10, enfim, é mais difícil. Aí você, no digital, você consegue ser mais assertivo porque tem um público pro TikTok, tem um público pro Instagram, tem um público pro Facebook, né? A gente vê muito isso. Por exemplo, tem umas imagens tão feias, tão antigas, de 8 anos atrás, que ainda traz muito retorno para vender pastel no Facebook, né? Mas se eu botar no Instagram, esquece. Elas são feias, eu digo assim, cara, aquele, né, feito com celular antigo. Porque quem é o público que mais utiliza Facebook é o pessoal mais antigo. Mais né? antigo. Não que a galera mais jovem não esteja lá, mas a proporção é muito menor. Mas né? não utiliza em massa, né? Pode até ter baixado, mas não tá ali comentando. Não é o seu aplicativo de uso diário ali, né? Então ter essa visão, né, principalmente com o teu cliente, né, de trazer essa clareza para nós é uma clareza, mas nós erramos muito até saber disso, né? Sim. Então, na verdade, nós só tomamos conhecimento disso depois do primeiro, segundo ano da agência lá que nos aconselhou, disse, olha, o ideal é vocês terem materiais diferentes para cada público. Sim. Opa, peraí, não é só tirar uma foto do pastel e promover, não. Tem coisas, cores, maneiras diferentes de expor para cada público. Quer ver um exemplo disso? Eu vi agora uma notícia que a Meta mudou as formas de anúncio, né, de tráfego dela, onde tu não consegue mais segmentar dizendo assim, eu quero atingir empresários, não sei o quê. Nem excluir público. Agora, a inteligência artificial da Meta, ou seja, que é a empresa que gere Facebook, Instagram e enfim, outras redes, né? O Threads ali e tal, ela vai definir o teu público de acordo com o criativo. Ou seja, o que é o criativo? É a imagem ou o vídeo que tu faz ali, e a partir desse criativo ela vai... Por isso que não pode ser um criativo muito genérico, né? Exato. Tem que ser uma coisa que demonstre com clareza o que tu quer entregar, Sim. qual é que é o teu... E a partir disso tu consegue... Então, cara, olha as mudanças, a gente tem que estar em constante evolução, né? E isso que tu falou, Jô, da questão de tu ser adaptável a todo momento, tá pronto para mudar a rota, cara, o que exemplifica isso é o show da Pandora, né? Porque hoje a gente tem um show que a gente conta uma história. Ele começa mais na manha e a coisa vai subindo e vai subindo e vai subindo e a coisa fica, sabe? E o nosso show hoje ele é todo em time code, né? Time code é o quê? Imagem, telão e luz, tudo sincronizado. Isso está tudo caminhando junto. Só que ao mesmo tempo a gente consegue mudar a rota a qualquer momento do nosso show. E tudo vai continuar funcionando. Tá, mas aí, Diego, ó, eu quero para entrar justamente nesse ponto que eu acho que, cara, aí tá um assunto muito legal da gente falar. Tu contou da produtora, né? Sim. Tu falou da tua trajetória como empresário, como empreendedor ao longo desses 15 anos com a produtora de áudio. Tu falou também que antes disso tu tocou em bandas ali e tu achou que ia encerrar teu ciclo na música. Sim. Com a própria produtora, tu já viu que tu não ia encerrar, né? Tu só ia mudar, fazer de forma diferente. Eu descobri que o problema não era a música. Sim. O problema era a forma como o ambiente que não era o que tu queria mais. E aí, então depois tu lançou junto com alguns amigos, com alguns outros músicos, a MP Box. Sim. Né? Que é uma banda que já vinha com uma ideia, com um conceito diferente, que inclusive foi a banda que tocou no meu casamento, né, Diego? Isso aí. E aí... Presente do padrinho, né? Cara, pensa num presente, né? Pensa num presente. Vou te falar um negócio, Diego. Eu tinha um certo receio, né? Porque justamente vocês vinham com aquela ideia... Claro que hoje, através da Pandora, é potencializado vezes 1000 isso, mas assim, vocês vinham com um conceito já de uma coisa diferente, né? Sim. Que trazia uma ideia de músicas assim, os maiores clássicos e tal. Já era o que a Pandora, né? Mas, claro, e aí tá, beleza, mas não com toda a produção, com toda a entrega que é hoje. Mas aí assim, eu tinha um certo receio, porque eu falei, cara... colonada, né, da família aí e tal, nossa, a lemoada aí e tal, será que eles vão vir nessa vibe? Cara, eu vou te falar um negócio, assim, é surpreendente ver os meus tios, os tios da Maiara e a galera nova, todo mundo, uau, vibrando, curtindo, entendeu? Isso foi uma experiência diferenciada, sabe?
Então, muito legal. Aí entraram, então, lançaram a MP Box. Sim. Ficaram quantos anos ali? 8 anos. 8 anos com a MP Box. E depois disso, através da saída do TJ, que era o cantor ali na época, conta um pouco desse início da Pandora e não só do início da banda em si, mas do início também do Diego, empresário, né? Porque é sócio da Pandora, enfim. Conta um pouco disso. Cara, que nem antes, a gente até estava falando ali, eu vejo vocês falarem muito sobre validar produtos, né? É impressionante que a Pandora, ela tá com 3 anos e meio hoje, e a gente teve a MP Box, que foi uma banda muito semelhante no estilo, a gente já queria isso, né? Mas era uma banda muito local, assim, a gente esporadicamente viajava e tal. Só que quando a gente montou a Pandora, a gente logo trouxe para o repertório tudo que tinha sido validado em 8 anos, o repertório. Entendeu? A gente ainda acrescentou algumas coisas, outras coisas que o Xande, porque daí o Xande estava entrando nesse meio, né? Ele não tocava em bandas desse estilo ainda, e o Xande também, ele é leonino, que nem eu, e várias ideias. Então, de novo, 3 leoninos na mesa. Que dia que é? Que dia que é? 27 de julho. 27, 22 e 17 de agosto. E aí o Xande também com várias ideias, né? Fervilhando e louco, e vamos, cara. E aí muitas dessas a gente dizia, cara, a gente já testou isso não funciona. Porque existem músicas que elas foram feitas para te ouvir. E elas não foram feitas para tu tocar numa festa, numa balada. Então, tudo tem que ter um porquê da coisa, né? Então, eu vou dar um exemplo, Michael Jackson, né? A gente tocava um medley do Michael Jackson. Cara, a gente parou de tocar porque não funcionava na festa. Matava a festa. A gente tocava aquilo, todo mundo ficava assim, uns iam no banheiro, outros no celular e tal. Isso chega a ser ridículo de falar. Ninguém vai imaginar isso, né? Pois é, um astro, né? Um cara que é referência mundial na música. Então tem músicas que foram feitas para te curtir ouvindo. Agora, quando tu vai montar um show que tu tem que botar a galera pra cima, como é o propósito... Ou talvez, claro, né? Isso varia muito também dependendo do público, da região. Isso pode ter variações, né, Diego? Sim, sim. Mas, digamos assim, na região em que vocês... Que a Pandora iniciou, vamos dizer assim, vocês já tinham validado. Se bem que tem muitas coisas assim que, cara, tem músicas que tu percebe que não é a região. É a vibe daquilo, entendeu? Sim. Então... É que o show ele é uma construção desde o primeiro som, né? Tu tem que manter engajado, né? Então, mas é muito legal trazer esses bastidores por trás, né? Tu é baterista, né? Sim. Então tu tem um melhor ângulo, né? Porque tu tá vendo... Eu sou o goleiro do time, né? Boa. O Xande tu falou do Xande, né? O Xande, ele fala que o Diego é a moral da banda. Ele fala isso, né? E eu acho legal porque cara, tu é um cara que tem essa visão, né? Não só de posicionamento de palco, né? Inclusive, uma das coisas que eu acho muito legal na Pandora, tu tem o teu microfone ali para comunicação interna, né? Ou seja, isso não sai na frente, mas sai só no fone dos músicos e da equipe. E da equipe que tu vai com esse olhar que tu tem, não só de visão de posicionamento, mas de visão também com a experiência que tu traz e tal, né? Sim. Tu consegue mudar a rota ali dentro do show, entender o que vai funcionar dentro daquele público, o público tá indo na vibe, não tá, e daí tu consegue mudar a rota ali no meio. Porque, cara, assim, ó, a Pandora, por exemplo, a gente toca eventos de flashback, né? Que são... ele é um evento específico de música flashback, então todo mundo que tá ali, a gente pode tocar as coisas mais exóticas dos anos 80, que aquilo ali a galera vai saber o que é. Tá todo mundo frequentando a mesma igreja, né? A gente costuma dizer, né? Todo mundo tá ali pela mesma vibe. Mas também a gente toca muita feira, festas de cidades, que é um público aberto, porque é um público mais popular, que veio não para ver só a Pandora. É um público que veio para ver uma banda gaúcha, para ver um show de sertanejo e tal. E além disso,
existe uma diferença, além dessa diversidade de tipos de evento, existe tipos de horário. Por exemplo, se a gente tocar fazer um show das 10 à meia-noite, a pegada é diferente de um show que vai ser às 2 horas da manhã. Porque às 2 horas da manhã, a galera não quer filosofia, a galera não quer muita elegância. Cara, no segundo, terceiro bloco, nós temos que trazer uma coisa que já estaria lá no fim. Tipo, uma coisa para levantar a galera, porque essa galera... Ela já tá em outro embalo. Ela já tá num outro embalo, ela já tá numa outra vibe. Então, a gente tá sempre jogando as peças. Sempre jogando as peças, a gente tem um show, só que os momentos desse show, eles mudam em todos os eventos. Baseado na hora, baseado no lugar, baseado se a banda já tocou muito nessa região. Por exemplo, a gente toca próprio Santa Cruz do Sul, né? A Pandora, ela é de Feliz. A gente toca ali em Santa Cruz do Sul. Santa Catarina tem lugares que a banda já tocou bastante nesses 3 anos e meio. Então lá é um lugar que a banda já está validado. Lá a gente tem uma liberdade para usar mais. Lá a gente pode mostrar mais as nossas músicas autorais, porque o público já conhece. Então, quando a gente vai tocar numa região totalmente longe, que a Pandora nunca foi, já é um outro tipo de... Tu entende como isso é... Porque se fosse engessado, cara, isso não ia funcionar como deveria. E olha como isso é muito legal ouvir dessa maneira, porque o sucesso é consequência daquilo que a gente faz todos os dias, né? Aí você pega 3 anos e meio. Quando eu vi a primeira vez a Pandora, eu já conhecia, mas não tinha... Eu já tinha ouvido, mas não tinha o entendimento. Aí quando falou um pouco mais, aprofundou daí a música que é a... Abre os olhos pra sonhar? Pra sonhar, foi com o Nano, isso? Isso. E aí eu já tinha ouvido e tal, daí eu fui entender um pouco mais, o José me falou, cara, que é isso? Que banda é essa? Porque eu tive um momento, durante 1 ano e meio, mais ou menos, eu trabalhei comercializando show, né, do Padre Ezequiel Dal Pozo, que é músico, padre, né, então a construção de um show menor foi subindo, então eu conheci um pouquinho os bastidores da música, mas bem menos, né. Acabei viajando um pouco e disse, cara, que é isso, né, aqui no Rio Grande do Sul, sabe, porque a energia é uma vibe muito... Mas isso é consequência, e aí aqui vem a prova, ao vivo aqui em Cores, que é o quê? É estratégia, é planejamento, né? Sim. Então, um time de futebol ele é campeão, porque no meio do campeonato, às vezes ele ataca mais, às vezes ele defende, ele se adapta, né? Então, você falou de ousar, às vezes, com o público que já me conhece, que já tem uma autoridade, eu posso ousar um pouco mais, fazer Sim. uma coisa um pouco diferente. Sim. E é assim nos negócios, né? Você tem que olhar para aquele cliente novo, né? Então, aquele fã novo, né? Mas tem que olhar para aquele cliente, aquele fã atual, né? Alguns você tem que seguir mais numa linha mas sem muita ousadia, porque você tem que ser assertivo também. E nos outros você pode ser mais ousado, né? A gente lançou uma vez o pastel de filé com fritas. Hoje é um sucesso, um campeão de venda. Mas ele não existia em nenhum lugar. Então, como é que vamos botar produto? Pô, a frita tem que ser fritas antes para não perder, né? Como é que vamos fazer isso para validar? Então, a gente fez várias amostrinhas pequenas e mandamos junto para os clientes que já eram nossos clientes e pedimos o feedback. E eles gostaram disso. E lançamos e foi um sucesso. Aí veio outros lançamentos, mas tudo baseado nisso. Então, assim, é legal você trazer esses bastidores de uma banda por trás, porque às vezes, né, eu digo por mais que é tão óbvio, por estar no mundo dos negócios, até ter um conhecimento maior com banda, né, os bastidores por trás, achava que o músico subia lá, tava tudo pronto, né, brincando aqui, né, mas é verdade, né, as pessoas lá estão comemorando e tal, mas não fazem nem ideia dos bastidores por trás. E tu falou agora de uma coisa que, cara, eu gosto muito de música e culinária, né? Eu cozinho também, até pela questão da minha vida. Aos 13 anos eu tive que aprender muita coisa, né? E, cara, o mercado de shows, né? Ela é a coisa mais volátil que existe. Porque, por exemplo, tu tem lá a tua pastelaria lá, né? Tu tem um controle total sobre aquilo ali para executar o teu trabalho. Todo mundo que tá ali tá, né, na hierarquia ali, tu tem controle de tudo. Só que o nosso negócio, o Jô tá aqui para comprovar, ele é o negócio mais maluco que existe, porque todo show, todo final de semana é uma logística diferente, com diversas
Tem muitas variáveis, né? Muitas, cara, são inúmeras variáveis por trás de um show. E o pior não é isso, porque pra gente poder executar um show, muitos detalhes que não dependem só de nós precisam estar perfeitamente alinhados. E isso é um grande problema. Porque tu vai tocar um evento, a gente depende da sonorização, que vai entregar tudo que está no nosso rider. A gente precisa que aquela sonorização coloque tudo do jeito que a gente pediu, que aquilo funcione. Então tem muita coisa terceirizada. Então cada show ele é um desafio com diversas surpresas que tu tem que estar apagando incêndio. O pessoal da nossa equipe lá... Cara, a Pandora... Eu até vi o Xande falando outro dia aqui. Cara, a gente, por Deus mesmo, assim, que colocou uma equipe, eu digo equipe nós todos, os músicos e a equipe, desde do cara que vende, né? É impressionante, cara. Parece que Deus selecionou um a um, assim, ó. Eu quero essa galera aqui é a que vai fazer acontecer, porque, cara, a Pandora, né? Eu cuido do marketing ali, né? Também tem o estúdio onde são gravadas as músicas ali, a finalização e tal. A gente tem o Samuel, que ele é o nosso produtor e arranjador. A gente produz junto no estúdio, ele trabalha lá comigo no estúdio, né? A gente produz diversos artistas e, cara, ele é ninja demais, assim, ele é muito fora da curva. A gente tem o Ivan, que é o baixista, e ele também cuida do financeiro nosso da banda, ele entende tudo de planilha, o apelido dele inclusive é Planilha, né? Cara, a gente é muito organizado, a gente tem uma tabela de custos por causa das variáveis, todas as variáveis estão ali, quilometragem, almoço, qual é a média de custo de almoço, papapá, margem de lucro, todo show precisa ser calculado isso, né? Segunda, terça-feira, um relatório completíssimo para nós, todos os sócios. Isso é um trabalho desgastante, né? Porque tem investimentos por trás disso, tem marketing. E desde o início da banda, né, a gente sempre tira uma margem para marketing, cara. Marketing é marketing. Isso tem que... Marketing é tudo, cara. É tudo. E antes tu até estava comentando ali sobre... a questão de tu criar amostras, né? Isso é uma coisa... Isso tem tudo a ver com a Pandora também, porque quando a gente montou a Pandora, a gente sabia assim, cara, o nosso negócio é exótico, o nosso negócio é diferente. Tem muitos lugares, bem lá no início, no primeiro ano de Pandora, que a gente passava o orçamento do show... Aí o cara, banda nova, não leva gente ainda, aquela coisa toda. O cara dizia que só tinha tanto, a gente ia lá na nossa planilha. Cara, vai pagar o custo. Vamos lá, a gente sempre brinca, vamos lá fincar mais uma bandeira. Boa. Cara, e aí, velho? No início tu vai fazendo esse investimento. Isso é a amostra. Construir. E, cara, não dava outra. A gente sabia que o nosso negócio era bom. E isso veio do marketing, né? Porque a gente sempre investiu em marketing. Cara, gente do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul inteiro, o Josué tá aí de prova, né? E aí, no início ali, a gente foi fazendo isso e, cara, não dava outra. A banda ia para uma região nova. Na segunda-feira era 10 pessoas chamando no WhatsApp, querendo contratar, saber o preço. Meu Deus do céu, não sei o que dessa banda. Então eu vejo que no meio artístico hoje... Eu acho que são 3 coisas, assim, para que todo artista, seja banda, que tá começando, cantor, e eu vejo que a galera peca muito nisso, cara. Primeiro, tu tem que ter um material audiovisual para te vender, foda. Desculpa até, né? Tá liberado. Top, né? Depois eu boto aquele barulhinho lá. Tu tem que ter um material top, velho. Top. Um troço que te arrepia, assim. Segundo, investe no marketing digital para espalhar isso. Isso é tão óbvio, né, cara? Terceiro, quando tu fechar esse show, tu vai lá e arrebenta, cara. Tu tem que ter um negócio que daí quando chegar lá, as pessoas vão dizer, cara, é melhor do que o vídeo que eu vi pra contratar você. O vídeo tem que ser bom, mas o show tem que surpreender. Cara, se qualquer artista... Não interessa, cara. Porque assim, ó...
desde o artista que toca no barzinho, porque tudo é proporcional. Tipo, ali na Pandora, tá até abrindo, não tem nem permissão pra falar isso, mas, cara, desde o início da banda a gente tira 10%, tipo, a gente paga toda a logística do, tipo, um show, né? A gente tira todo o custo de logística, equipe, custo de logística, parará, sobrou tanto pra dividir entre os sócios. Antes de tirar a nossa parte, a gente pega 10% daquele bolo, isso é desde o começo da banda. E é tráfego, e é marketing. Então, isso é proporcional a crescente na tua carreira. Se tu é um cara pequeno que tu cobra R$500 para tocar um voz e violão, né? Tu vai ali, vai sobrar 50. Daqui um pouco tu tá cobrando 5 mil para fazer um show que tu já tem uma banda, vai te sobrar 500. Daqui um pouco tu tá cobrando 20 mil, vai te sobrar... Isso é uma bola de marketing, uma bola de neve, porque quanto mais tu cresce, mais tu tem grana para ir investindo, entendeu? Mas isso é tão óbvio. E eu vejo que, cara, a maioria dos artistas não faz essas três coisas. Isso é tão... Isso não é difícil, cara. Isso é só fazer Tem um negócio que tu falou, Diego, que é muito verdade, cara. Eu que sou empresário da banda, cuido dessa parte comercial, agenda, negociações e tal, não tem uma semana que na segunda-feira o WhatsApp da banda não tem várias pessoas chamando, falando: cara, eu quero te trazer pro meu evento. Quanto é que vocês cobram? Eu quero um orçamento. Porque eu fui no show no sábado, eu fui no show no domingo, eu fui no show na quinta, na sexta. Não tem uma semana que isso não aconteça. Porque aí entra um ponto, né? Beleza, tu fez então, tu fez um bom material. Investiu em marketing para que esse material chegue nas pessoas, para que tu seja visto. Aí tu faz o teu papel, que é o quê? Matar a pau. Sim. Fazer uma boa entrega. E a Pandora faz isso com excelência. E aí eu, desde o início, quando tu me chamou, né, falou: cara, e tal, preciso de um cara que nem tu pra gente, porque a banda tá indo pra outro nível, a gente quer profissionalizar, tal, não sei o quê. Eu falei: cara, eu vou com prazer fazer isso, porque eu tenho confiança na entrega, cara. Porque eu sei que eu vou vender um negócio que depois, quando você estiver lá fazendo o show, eu não vou estar preocupado, será que eles estão fazendo um bom show? Não, cara, eu tenho certeza do que vai acontecer. Sim. Entendeu? E isso faz toda a diferença, cara. E aí, cara, ali na banda, assim, a gente... Velho, sim, é difícil falhar uma semana que não tem reunião, assim. Mas toda quarta-feira a gente tem uma reunião para falar do futuro, para falar das coisas que tem que melhorar. Ultimamente eu tenho vendido alguns shows em quarta-feira, daí eles não conseguem fazer a reunião, mas senão ela acontece, né? Todo dia é hora de show, né? Tu pode vender todos os dias. E, cara, a gente tem um cuidado tão grande assim. Cara, pra gente aprovar uma arte, nós 4, cara, às vezes a gente fica 3 dias discutindo no WhatsApp, aí... e a gente nunca não é... Até as pessoas podem interpretar mal, mas a gente briga mesmo, cara. Cara, mas isso aqui não tem nada a ver. Daí vem o outro. E eu sempre digo que, cara, o legal de uma banda, eu acho que uma banda só dá certo quando as 4 pessoas que no caso nós somos 4, quando elas entendem que o melhor pra banda é o resultado do pitaco das 4 pessoas, né? Porque, cara, nem sempre a ideia de um vai valer. Às vezes 3 querem uma coisa, eu não quero. Só que quando tu entende que é essa questão da maioria, só vai. Então, cara, a gente para aprovar um clipe, às vezes é dias discutindo, e altera aqui, altera lá, uma arte. Agora tem outras coisas, né, Diego, que aí entra a questão que também a gente fala muito da importância de criar processos, né? Sim. Uma coisa que eu acho muito legal e importante também, eu que tô nos bastidores ali da banda, cara, essas reuniões servem para quê? Para justamente fazer alinhamentos. A partir do momento que tem coisas que foram definidas, aquilo ali também tu já não precisa mais ficar quebrando cabeça para isso. Tu já sabe que existe um padrão que foi estabelecido e quando surgir aquilo ali, a gente, vamos ir pela regra que foi definida.
Pronto. E tem um entendimento, né? São 3 anos e meio, né? Não sei se antes vocês se conheciam ou não, mas imagina que ao longo desses 3 anos e meio, vocês foram discutindo sobre um assunto, cada um foi colocando a sua opinião, ambos aprenderam com isso, então as discussões, elas acabam sendo sobre novos problemas, vamos dizer assim, né? Isso, Porque sim. tem um aprendizado no meio do caminho. Isso é, cara, e é muito legal trazer isso, porque muita gente acha que os sócios... São 4 sócios? Não sei. 4 sócios. Os sócios, às vezes... a minha empresa é legal porque eu nunca brigo com o meu sócio. Eu acho que então tua empresa não tá crescendo. Não. Com Porque, certeza. cara, se você não tiver uma briguinha saudável e um olhar para um lado, se os dois olhar para uma empresa com 2 pessoas, se as duas olharem para o mesmo lado, Sempre. vai dar BO. Sabe? Assim, cara, porque aí você tá deixando metade de lado e ninguém tá olhando. A gente sempre fala lá na banda, porque às vezes a gente tem umas discussões. Cara, tu Normal. imagina, eu e o Xande somos leonino, né? Nós somos os mais velhos da banda. E eu e ele, assim, a gente tem personalidades bem fortes, né? Mas a gente sempre fala assim, cara, enquanto a discussão estiver sendo pelo melhor da banda, por mais que tu esteja errado, cara, tu pode estar errado, mas tu vê que, cara, esse cara, ele, na visão dele, ele acha que isso é o melhor pra banda. Então, enquanto tiver isso, cara, tu tem que ser humilde e grato por ter um cara assim do teu lado, entendeu? Trouxe uma coisa muito legal. Quando a gente olha a banda a gente tá olhando como um negócio nesse caso, né? Total, né? Uma empresa, a partir do momento que ela é criada, ela é um organismo vivo. Ela é algo, né? E ela sempre tem que estar acima dos sócios, se a gente Sim. olhar. Porque ela passa a fazer parte de uma sociedade, ela é como se fosse um filho, né? Então, o resultado que os sócios vão fazer em conjunto, né? A soma dos esforços é o resultado da empresa lá na frente. Então, olhar dessa maneira, ou seja, a empresa acima de tudo, né? E aí, claro, quando eu falo isso, sem auto-sabotar os sócios, porque Sim. tem muita empresa próspera e os sócios, o CPF não é próspero, porque ele deixa de viver a vida, ele deixa de crescer também, né? Sim. Mas na medida que... E aí tem uma coisa legal que o Xande falou, né? Vocês valorizam muito o tempo de vocês. E eu acho que o resultado da entrega de vocês do outro lado é justamente por isso, porque cada um de vocês sabe onde vocês querem chegar. Sim. E tem os valores que são inegociáveis. Não é sobre dinheiro mais. Não. Então, isso ele Não trouxe, é. né, num episódio. Isso, ó, chega a arrepiar, porque Eu tenho quando uma história empresa legal chega sobre isso. nessa fase, assim, é muito difícil não dar mais certo. Porque você encontrou o ponto de equilíbrio do que prospera, né? A gente, até falando do Xande, porque antes eu falei do Samuel e do Ivan, a gente mudou a rota ali das funções de cada um e eu esqueci de falar do Xande, né? Que eu não precisava falar dele, porque todo mundo sabe, mas o Xande é o compositor da banda, ele é um cara, ele é o nosso porta-voz, né? Ele é um... Eu tinha uma visão de que o rock não poderia ter sorriso, sabe? Eu sempre tive essa coisa de que o rock, ele é cara fechada. E no DVD que a gente fez, o Rock Baladas, né? Até a galera pode depois aí assistir. Mais de 1,5 milhão de views no YouTube. É, 1 Alguns milhão são e meio. meus aí, porque a gente bota lá sempre, sabe? Sim. Noite, aham. E depois desse DVD, eu primeiro olhei ele como espectador, assim, e depois eu olhei tecnicamente ele, né? Do começo ao fim, assim, que é... Tu tá vendo um produto ali que tu ajudou a criar. Aí eu disse pro Xande, cara, se eu pudesse hoje te resumir quem tu é, eu te diria que tu é o sorriso do rock. Porque ele passa o DVD inteiro rindo. E se o rock tivesse mais pessoas assim, talvez o rock não estaria tão em baixa quanto ele ficou com o passar dos tempos, essa coisa cara fechada, marrenta. Tipo, Que até afasta determinados grupos, Sim. porque essa imagem que é vendida é algo que é meio assim, né? É. Então, não, cara, tu foi muito cirúrgico nessa definição. Porque o Xande, cara, teve um show que eu fui, sei lá, uns 2 a 3 anos atrás, da Pandora, lá em Novo Hamburgo, inclusive, que eu falei isso. Chegou no final e tal, eu falei, Xande, cara, é surpreendente. Tu canta sorrindo, tu tá sorrindo o tempo todo, cara. O Xande, ele tem essa capacidade isso de... conquista todo mundo. de conquistar. Até o tiozão brabão do rock vira fã. Entendeu? Porque o sorriso aí trazendo para, por exemplo, para um vendedor, para um empresário que seja e tal, quando ele tá criando relacionamento, porque cantar, tocar e tal, é muito de tu aproveitar aquele momento para tu influenciar aquela pessoa, para tu conseguir
persuadir aquela pessoa para criar a tal da magia que tu tanto fala, né, Diego? E aí trazendo isso, por exemplo, para um vendedor, para um empresário, cara, sorria. O sorriso, ele é a primeira coisa que tu faz para conseguir criar um relacionamento, para conseguir influenciar uma pessoa, para conseguir abrir portas, para que tu gere conexões com essa pessoa. Se fala em empatia, se fala em... Sorria, cara. É a primeira forma que tu vai fazer para... Porque quando uma pessoa sorri, o que o outro faz? Sorri de volta, entendeu? Agora tu falou, Giovanni, sobre o não dinheiro, né? Não ser só dinheiro. Vou dar um exemplo. A gente fez um show em Bom Jesus. E lá, cara, juntou uma galera, assim, da alta ali de Bom Jesus. Daí tava o prefeito, uns empresários tomando uísque lá na frente do palco e tal. Cara, começou a festa com um DJ, a banda tocou e, cara, eles estavam no uísque, assim. Eles já estavam passando do ponto já. Cara, a gente terminou o nosso show. Fizemos as 2 horas de show. Descemos no camarim. Entraram uns 10 lá pra dentro do camarim. Quanto é que vocês querem para tocar mais 1 hora para nós? Eu disse, não, o show é esse, o show ele é fechado, nós contamos uma história, mas que história? Na cabeça deles não queria nada de história, né? E aí, não vamos fazer. Aí um começou, 5 mil. Eu disse, não, vocês não estão entendendo, nós não vamos tocar mais porque isso é um padrão, uma política nossa, a gente quer deixar um gostinho de quero mais. Cara, eles foram indo, eles chegaram até 10 mil para mais 1 hora. E nós batemos o pé e eles começaram a ficar bravos, cara. Eles começaram eles ficaram putos, eles não aceitaram que a banda tinha parado às 2 horas da manhã e que não ia ter mais ninguém para animar eles lá. E a coisa foi indo que o Cleiton, nosso técnico, chamou os seguranças, tiveram que escoltar pra tirar nós ali, que senão nós ia até apanhar daqueles caras, velho. E aí, a gente não tocou. Aí, só pra te dizer o que não é o dinheiro. A gente tocou em Vera Cruz, na Feira da Produção, que inclusive foi um show maravilhoso, né? A gente tocou o nosso tempo lá às 2 horas. A gente anunciou o fim, o último ataque e tal. Sobe o prefeito em cima do palco. Ele não pediu autorização para ninguém, eu nem sabia quem é que ele era. Ele subiu e veio reto em mim. Eu sou o prefeito daqui. A nossa festa aqui, nós já estamos 5 dias na festa aqui e só choveu agora, todos esses dias. Hoje é o primeiro dia sem chuva, o primeiro dia que o público veio na nossa festa. Cara, toquem mais meia hora. Aí eu falei no ponto dos guri, cara, é isso. E aí nós tocamos meia hora mais. Porque daí tinha um propósito. E não foi dinheiro. Sim, tanto que não teve cachê a mais, né? E aí, em resumo, cara, os caras estão pra fechar ano que vem. Tá fechado. Já tá fechado. Tá fechado, viu? Cara, então isso arrepia. Assim como as mensagens que a gente recebe, né, de gente que nem abre os olhos pra sonhar, salvou a vida... Alguém que tava pra tirar a vida e encontrou na música, eu me arrepio porque, cara, eu vivi isso aí, entendeu? Tu falou que a música cura, né? Eu não lembro do Maná. Do Maná. E eu saí de casa com 11 anos e tinha que seguir, se vira e tal. E aí na época era rádio, né? O Nuno na fazenda lá tinha um rádio, você tocava música e tal. E aí era a Continental, se eu não me engano, tocava umas músicas, enfim, aí era inglês, não entendia e tal. E aí depois a Rádio União FM, eu acho que era também, enfim, umas músicas. Então fui indo pra essa linha de música e tal, e aí fui conhecendo algumas bandas também e tudo. Mas a música sempre pra mim ela fez sentido, né? Então eu tenho algumas músicas que não saem da cabeça, hoje eu sei falar um pouquinho inglês, mas a melodia por trás, né? Tem uma do Metallica que é o Master, acho que é o nome, né? O boto Master sempre vem, aquela que é bem agitada do Master of Pumper, acho que é. Metallica quase todas são agitadas. Não, mas aquela lá, cara, de manhã eu já acordo elétrico, sim, né? Spotify e vai essa música, cara, eu já chego assim animado. E ao longo dessa trajetória teve altos e baixos, né?
Mas a música sempre foi uma coisa que, tipo, aliviou. Tipo assim, então eu gosto muito de música clássica também. Então, eu tenho um maestro, né, que é o André Rieu. Então, gosto muito de... Eu boto às vezes 2 horas, fico ouvindo, né? O entendimento por trás de tudo aquilo, às vezes a gente não entende, né? Mas o som, né? E realmente, a música tem um poder, assim, imensurável se a gente olhar. Então, tu falou, de pessoas que talvez estavam... Imagina essa música, pessoas com depressão e tal, e ver na música um estalo, né? Uma forma de ouvir, de acalmar, de refletir os pensamentos. A música, ela muda o sentido como tu vê qualquer coisa. A gente usa muito isso na produtora, né? Pega vamos supor, pega um trailer de um filme no YouTube. Vai lá, tu muta o vídeo e coloca uma música... Diferente. Uma música cômica, tá? Bota ali no Spotify, no telefone mesmo, e dá play no vídeo e fica olhando, ouvindo aquela música. Tu vai ter uma percepção daquilo. Tu pega, volta o vídeo e bota uma outra música completamente diferente. Cada vez que tu mudar a música, tu vai ter uma percepção sobre aquela realidade. Olha que louco isso, cara. É muito legal tu trazer isso, porque é muito real. E aí, por exemplo, tu na produtora, tu vai trazer... Por exemplo, muitas vezes tu sonoriza um vídeo, né? Tu pega um vídeo de uma campanha publicitária que tem ali de uma grande marca, etc. E tu vai lá e tu bota os efeitos e tal, os sonzinhos, a música e tal. Tudo para que aquela história que está sendo contada transmita o sentimento que, a pessoa, que aquela marca quer trazer para aquela pessoa que vai ouvir, assistir, enfim, né? E isso influencia nos negócios, nas vendas, em tudo, né? Falando agora, eu acho que ano passado, me fugiu o nome, mas daquela música do Tubarão, né? Daí Baby Shark? Não sei, mas lançou na Netflix o documentário desse... Não, o Baby Shark é de criança. Tá. Não, mas aquela música, sabe, aquele filme do Tubarão lá, sabe? Aquela, sim. Que é um efeito, né, que eu acho que cria em estúdio, enfim, não sei, mas que é um cara que criou pra vários filmes, ele tem Star Wars, vários... O Hans Zimmer deve ser. Me fugiu o nome. Criou a Interestelar e tal. E aí, quando tu enxerga, que nem eu olhei o documentário e tu vê por trás, tu diz, cara, faz total sentido, né? Tu não consegue mais ver aquilo sem aquilo, né? Porque aquilo mexe, como tu falou, né? Eu vou fazer esse teste aí de botar e faz total sentido. Sim, como a gente, na produtora também, a gente trabalha com rádios corporativas para ambientes, tem estudos, né? Por 30 dias, uma loja de vinhos, colocou música francesa por 30 dias. Durante aquele período, vendeu 30% mais de vinho francês. E aí, depois, o que aconteceu? Eu tô ligado nesse... Porque tanto interessante... Isso tudo é intransitivo. Se tu perguntar pra pessoa, mas tu foi influenciado, ela vai dizer que não. Sim. Mexeu no inconsciente da pessoa. E aí, é tão interessante esse estudo que eu peguei ele em uma das minhas palestras, eu uso esse exemplo, já usei ele algumas vezes, que aí foi colocado no mesmo local música alemã. Isso aí. E aí 26% mais vinhos alemães que foram vendidos. Olha que doido, né? Então, a capacidade que a música tem de influenciar na decisão de compra do consumidor de forma inconsciente. Talvez posto ali os vinhos franceses e os alemães. Só que nos dias em que colocavam música francesa, vendeu em torno de 70% de vinho francês, e nos dias em que foi colocado música alemã, vendeu em torno de 70%, eu não me lembro os números exatos, mas era em torno de 70%. Então essa diferença de 30%, 20 e poucos por cento a mais para menos de vinhos alemães. Olha, você que é empresário aí, já tem um atacado, né, um supermercado ou alguma coisa que tenha... PDV, né? Exato. É uma parte de estratégia mesmo, porque faz total sentido, né? Você induz, né? E o cliente nem percebe que está sendo induzido, que é a mesma coisa, estratégia de... Até dei essa dica pro... Tem tudo sensorial, né? Um rapaz que eu abasteço sempre, é engraçado porque 4 vezes seguidas já não quer aproveitar o Mentos, na compra de 3 fica R$ 9,90 e cada um é 4. E daí eu falei pra ele, vou te dar uma dica. Coloca esse adesivo, faz um adesivo e coloca naquele lá na frente dos folhados, essa mesma imagem. Coloca na questão das bebidas, a mesma imagem. E no caixa também. Faz dentro da loja isso em várias vezes,
que quando tu oferecer isso vai ser mais fácil de fazer. Aí ele fez a experiência e ele me agradeceu, queria me dar um tanque cheio, fez a experiência e me agradeceu. Mas nada demais, só que no inconsciente a pessoa viu aquela propaganda e quando o atendente ofereceu, a pessoa já estava predisposta a dizer sim, né? Mas por quê? Porque existem estudos que falam que as pessoas precisam de 4 a 7 exposições de uma marca ou de algum produto ou serviço para tomar decisão. Então, o que isso faz? Isso expõe mais vezes aquilo que está sendo falado. Quando o vendedor foi lá e colocou, aquela pessoa já tinha sido impactada por aquela informação, mesmo que sem perceber de forma inconsciente, então ela já estava mais próxima de uma tomada de decisão. Então as pessoas que, de fato, teriam alguma possibilidade de dizer sim, elas já estão mais próximas disso, né? E aí entra um ponto que eu acho que é importante a gente aproveitar aqui nesse momento e falar sobre uma das nossas patrocinadoras, que é a Sense. A Sense, que é uma empresa que ela ajuda justamente a potencializar a sua marca para que você consiga vender mais. Ela usa o poder da sua marca para que você consiga vender mais, aumentar seu faturamento. A gente, quando foi criar a marca do podcast aqui do Bastidores do Lucro e também Linda, por sinal. Linda, né? Ele conseguiu, o Matheus conseguiu trazer a identidade do nosso raciocínio, nosso pensamento de forma visual para ser vendível, né? Isso, para que a gente conseguisse vender essa ideia. Porque, como eu falo nas minhas palestras, na minha música também, que inclusive foi produção da Up Música, né? Na vida tudo é venda. Isso. Eu acredito que a gente está vendendo o tempo todo, né? Porque seja através da nossa imagem, da nossa postura, da nossa comunicação, seja um produto ou serviço, a gente está vendendo o tempo todo. E o Matheus e a sua equipe, através da Sense, eles justamente conseguem entender a essência do que tu quer transmitir para o teu negócio, para vender mais, e não só criando marcas, né? Que é uma das coisas que a Sense faz. Criou as nossas marcas, mas também através de outras formas de comunicação para você potencializar os seus negócios. Muito bom. E depois de você ter, então, você tem que entender de dados, né? E a gente está falando aqui de negócios, de banda, e olha que legal, né? No mundo artístico poder ver esses bastidores, de estratégia, né? Então tem reunião semanal para olhar os indicadores, os KPIs, né? Tem nosso parceiro que é a Repediu. A Repediu ajuda a gente a olhar para o cliente de maneira mais assertiva. Então você que tem um restaurante, entra em contato com a Repediu, ela ajuda você a vender mais e vender mais com mais lucro. Ah, mas como assim? Imagina que você vai fazer uma campanha para vender pizza. Aí você vai... agora eu vou botar uma foto de pastel de pizza doce. E aí você vai fazer uma campanha para todo mundo. Só que se você tiver informação de quem tem o maior hábito de comer pizza, tô falando pastel aí, ó, pizza doce, você vai conseguir ser mais assertivo e gastar menos. No nosso caso, né, de pastel foi isso. Hoje a gente investe muito menos mensalmente em marketing, mas vende muito mais do que lá atrás. Porque a gente sabe onde e quando colocar o recurso na maneira certa, né? Então entra em contato com o pessoal da Repediu, é um sistema muito acessível. Se você vende acima de 50 mil reais por mês, já é muito acessível. Quem vende 100, 150, 200, 300 mil e não tem a Repediu, tá perdendo dinheiro. Olha que interessante. Inclusive, falou da hora do pastel. Vamos aproveitar e falar da hora do pastel. Já estão assim que a gente confunde. Pastel é pizza, né? Mas a hora do pastel, nossa patrocinadora aqui do Bastidores do Lucro, né? E que, inclusive, vou te falar um negócio, cara. Se tu ainda não experimentou o pastel do sabor Gaudério... Tu gosta de pastel, né, Diego? Eu gosto e eu acho que eu vou experimentar lá em Santa Cruz, hein? Me falaram que não sei não, hein? Alguém me falou aqui que em breve... o sabor Gaudério é o meu preferido da hora do pastel. Vou te falar um negócio, cara, assim, eles conseguiram juntar alguns ingredientes que dá uma explosão de sabor na tua boca que é fora do comum. É sensacional. Vamos trinchar ele aqui, ó. Vai. A massa que é crocante, sequinha, aí tem requeijão, bacon, milho, filé, tempero verde, mussarela e orégano. E frito ainda com... óleo de algodão, né? Bom, a gente tem os materiais... Pega ele, entrega sequinho. Sensacional. Agora, a gente teve o dia do pastel, foi um repórter lá dentro da cozinha e tal, olhar, e daí eu tirei da fritadeira ali, né, ao vivo, coloquei pro lado e ele olhou, cadê o óleo? Eu disse, é sequinho, é isso. Muito bom, pastel Gaudério, meu preferido.
Mas tem vários outros Tem sabores. vários, tem um tem sabor para mais de 300 cada combinações dia do possíveis. ano, se tu quiser fazer combinações feito na diferentes. Eu, o Fério e o Axel, né, meus dois filhos, mandar Olha um aí, beijão pra eles, a gente pede direto, olhamos uma sériezinha. Ó, A gente que é legal, fã de né? pastel, cara. Maravilha. E além de todos os sabores doces, enfim. Então, se você está nos assistindo aqui, quer comer um pastel, o melhor pastel do sul do mundo aí, E agora é a hora São do Paulo pastel. também, né? Isso aí. Não, mas sul do mundo. é Brasil. Fica aqui no Brasil. É que eu acho engraçado porque uma vez, isso até nas nossas épocas antigas, alguém veio com essa, assim, o sul do mundo, né? Mas enfim. Muito bem. Lucro 10 é o cupom que está disponível exclusivamente para você que está nos assistindo aqui. Entra lá no Instagram, Hora do Pastel Oficial, escolhe a loja mais próxima do seu endereço e na hora de fazer o seu pedido lá, insere o cupom LUCRO10 que vai ter um desconto especial só para você que é nosso quê? Espectador. Nosso parceiro, diria. Nosso parceiro aqui do em Bastidores do prol Lucro. de cada vez mais Evolução. trazer prosperidade, né, para as pessoas. Porque tenho certeza que alguém tá assistindo aqui, às vezes é empregado de alguém e vai levar um insight para essa pessoa também, tem os empreendedores. Mas, Diego, assim, ó, uma coisa que eu acho que é interessante da gente falar aqui. A banda é uma empresa, mas é uma empresa que, digamos que não é tradicional, né? É, porque ela mexe muito com emoção direta, assim, né? E inclusive uma emoção, uma sensibilidade dos integrantes, porque um negócio tu tem que ser muito racional, né? E nós todos que temos a música, a gente tem uma sensibilidade, né? Exatamente. E aí a pergunta é justamente essa. Como é que é o desafio de lidar com o lado criativo, artístico, que uma banda precisa ter, mas ao mesmo tempo conciliar o estratégico e o comercial? Porque muitas vezes a gente conversa sobre isso, né? Cara, vou montar uma campanha, não sei o quê. Eu digo, cara, como é que eu posso vender sem vender? Porque eu vendo arte, como é que eu... Entende? Sim. Então, tu precisa vender, mas ao mesmo tempo tu não pode ser uma coisa que de cara tu tá vendendo. Sim, tu não pode ser explícito, né? Porque Como é a que- arte tu não pode ser varejo. Tu não pode fazer uma comunicação varejo, né? E aí, como é que é o desafio de conciliar isso? Tanto na comunicação com o público, como também no outro aspecto de vocês, como músicos, como artistas, esse lado criativo de entender que, opa, eu não tô nem aí pra grana, que nem tu falou, não é que não tô nem aí, mas tipo assim, eu Sim. não... Hoje vocês não fazem pela grana porque vocês têm um propósito muito maior. Mas ao mesmo tempo não quer dizer que tu não te importe com isso. Não. Então assim, como é que tu concilia tudo isso? Tanto o lado de vocês dentro da banda, como o lado de transmitir isso pro público e vender sem vender. Essa pergunta Gostou da pergunta, pesada, Diego? mas talvez eu vou usar um caminho um pouco diferente, assim, para daqui um pouco chegar ali. Cara, nesses 23 anos de música, assim, que eu tive em diversos projetos musicais, e alguns eu trabalhei como, enfim, empregado e tal, eu aprendi uma coisa, cara. Só talento, o que eu mais vejo são pessoas talentosas morrendo na praia ou não saindo do chão. Tu pode ter uma banda com 4 caras extremamente talentosos, mas se não tiver a visão empreendedora da coisa, aquilo vai morrer ligeirinho. E tu pode ter uma banda com 4 caras, entre aspas, não vou dizer ruim, mas enfim, sem tanto talento, mas com uma organização que aquilo talvez não vai atingir uma coisa extraordinária. Mas vai aquilo crescer, vai perdurar. crescer, talvez aquele passinho de formiga, né? Daqui um pouco tu tá com 10, 20, 30 anos, mas tu vai crescer. Então, eu acho que no caso da Pandora, a gente conseguiu juntar as duas coisas, cara. Com certeza. E são esses dois lados extremamente em alto nível, assim, ao meu ver, sabe? Porque, que nem tu falou, como é que é tu daqui um pouco saber separar, né, a questão da sensibilidade artística, emocional, da questão, agora nós temos que falar sério, agora nós temos que falar sobre conta, agora nós temos que falar sobre quanto que está custando a nossa logística, quanto que é o preço da van. Cara, é desafiador isso.
Eu imagino o Eu quanto... não tenho nem como responder muito isso, porque, cara, como eu te disse, eu acho que é talvez pelas pessoas que estão envolvidas A nisso. vivência também, né, Diego? Por exemplo, assim, ó, tu é empresário há muito tempo, então, embora tu seja um artista, tu tem esse olhar e essa vivência de empresarial, né? Sim. Então, talvez ali já tá uma resposta, né? As vivências que cada um traz. O Xande é um cara, a gente comentou já sobre isso. O Xande é um cara, ele é artista, ele é 100% coração, ele é aquele cara que se conecta com o público, que conecta de uma forma que pouquíssimos artistas que eu já vi Sim. na vida Sim. têm a capacidade de se conectar com o público. Então, assim, é entender o que cada um tem de melhor a oferecer e não querer exigir de uma pessoa algo que daqui um pouco não é, Sim. não é dela, Sim. sabe? Eu acho que assim, pô, o que o Diego tem de melhor? Ah, o Diego tem isso, isso, isso. Tá, então isso nós vamos pegar e potencializar. Ah, aquilo ele não é muito bom ou ele precisa melhorar naquilo, tá? Então isso ele fica de lado nessa parte, Sim. né? Então assim, entender o que cada um tem de melhor para potencializar, né? Cara, é uma coisa muito louca, porque uma banda, ela vive de lançamentos, né? Como uma empresa. Opa, agora chegou o momento, eu vou lançar um pastel novo. Cara, a banda, ela vai lançar uma música nova, um clipe, um novo lançamento. Toda empresa vive de novidades, lançamentos e tudo mais, né? E, por exemplo, agora, recentemente, a gente foi convidado para fazer uma turnê nos teatros. Um show completamente diferente. A gente teve que montar um produto para uma turnê. E, cara, isso foi bem desafiador, mas ao mesmo tempo, assim, cara, muito gratificante, né? Até mandar um abraço para Eduardo Holmes, né? 40 anos de teatros aí, chamou a Pandora, ele viu o nosso DVD e chamou. Só que, cara, né, pra gente gravar o DVD, cara, é reunião para definir as músicas. Depois a gente vai para a parte de definir o tom das músicas para ficar agradável pro cantor, aquela coisa toda. 3 meses de ensaio, né? Aí tem o momento de tu sentar com a iluminação, o pessoal da iluminação. A luz a gente quer assim, assado. O iluminador monta um projeto, a gente senta junto, aprova o projeto, né? Isso tudo foi pro DVD, né? E pra turnê também. Foi tudo de novo, né? Ensaio. A gente pegou um design para montar a parte de vídeo e nós 4 a gente se envolve tudo, né? São muitas pessoas trabalhando para tu montar aquele espetáculo, ensaia. E aí, como ele era um show num ambiente que a gente nunca tinha tocado em teatro, a gente fez uma visita técnica na Fevale, aonde a gente até foi uma ideia que eu dei, galera. O Cleiton, né, que é nosso operador. Cleiton, tu nunca fez som em teatro? Xande, tu nunca comunicou para um público de teatro? Ninguém de nós tocou num teatro. Vamos fazer uma visita técnica. Aí a gente falou com o Eduardo Holmes. Eduardo, um show bom para nós ir aí, de uma banda legal. Vou ter o Armandinho na Fevale e tal. Cara, a nossa equipe técnica já foi para lá de tarde, já para olhar como é que era a montagem das coisas. De noite a gente foi pro show, sentamos todo mundo lá no camarote que o Eduardo deu para nós tudo aqui, ó. Ah, é assim que se faz teatro, então. Tipo, e aí a gente até achou, né? Teatro é todo mundo sentadinho, né? Ninguém levanta, ninguém pula, ninguém fala. O Armandinho botou abaixo, né? O teatro da Fevale. Cara, a galera passou o maior tempo do show de pé, né? Com ele. Só que, claro, o show dele era uma outra rotação do que o Rock Balados. Mas então, tu entende, né? Que tem todo um... A gente poderia simplesmente ter ido como um... E outra... Vamos lá ver qual é que vai dar, mas tem não, mais cara, um detalhe ainda que dá para complementar o que tu falou. Um ensaio dentro de um teatro também, né? Sim. E daí a ensaio gente... final da turnê. A gente foram para fazer esses shows, foram 2 meses de ensaio daí pra gente, quando a gente foi fazer a turnê nos teatros, né? Foram 2 meses de ensaio. E o último dia de ensaio a gente passou o show, foi 3 vezes? Não, foi em 2 turnos. A gente passou 2 vezes, né? De tarde e de noite a gente pegou o Teatro de Bom Princípio, um teatro menor, aonde a gente passou o show daí com toda a equipe, já com
o espaçamento, porque tinha troca de instrumentos entre uma música e outra, e tudo muito cronometrado, tipo, e muito organizado. Terminou uma música, vai entrar um efeito de 30 segundos no áudio, no telão vai entrar essa imagem, e as luzes da frente vão estar desligadas justamente para o Rode ir lá, pegar, dar o violão para o Xande se preparar. Quando liga as luzes, ninguém viu que entrou o Rode, já tá com o violão na mão e o troço, a dinâmica vai acontecendo, né? Então a gente teve que ensaiar isso tudo, cara, com a nossa equipe. É legal trazer isso porque, de novo, o sucesso ele é consequência do que se faz antes, né? Então podia, como tu falou, não, vamos fazer, vamos lá, vamos agora aí nesses teatros, vamos se preparar, né? Para complementar esse assunto, quando eu comecei o pastel, por exemplo, eu visitei com certeza mais de 100 pastelarias. Não era um pasteleiro que virou, né, fez uma pastelaria e deu certo, vamos agora, não. Era um modelo de negócio, eu entendia o modelo de negócio, agora vamos entender esse produto, vamos lá, e a gente faz pesquisa de mercado, a gente entende qual é a melhor maneira da massa ser dessa forma, e assim vai, né? Então tem que estudar, e assim é nos negócios, né? E aí, só pra gente, estamos indo na reta final, né? E a gente falou aqui de indicador, de estratégia, enfim, nosso parceiro Nola, né, que faz a gestão de restaurantes, né? Então, você quer cuidar mais do seu CMV, do estoque, quer cuidar da parte operacional do dia a dia no seu restaurante, tem checklist, né? A gente falou aqui sobre ensaiar, né? Lá você consegue programar treinamentos para junto com a tua equipe também. Então, muito legal. Entre em contato com o Nola, é um sistema para gestão de restaurantes. Muito bem. Temos que falar de mais algum patrocinador? Temos, a MBA, que é o... MBA, falando de bastidores. Imagina só, vamos trazer, vocês ensaiaram, fizeram tudo bonitinho, chega a hora do show e dá pau lá na guitarra, lá na bateria, não funciona, tem que ter equipamento bom, né? Assim é no restaurante, você faz um show na hora do cliente estar lá, não pode os bastidores dar pau lá. E por isso que a MBA Equipamentos é excelente para você que tem algum negócio de alimentação, seja supermercado, açougue, restaurante, para que você consiga ter a confiança de entregar o seu melhor para o seu cliente com equipamentos de qualidade. Só consegue entregar produtos bons se tu tiver bons equipamentos. Então, assim, a parte de refrigeração, fritadeira, para restaurante, por exemplo, aquelas bancadas de buffets, tudo que é tipo de equipamento profissional de alta qualidade, MBA Equipamentos. Muito bom. Maravilha, chegamos à reta final, Diego. Assim, te falo, que pena. Queria ficar mais 1 hora aqui, mas isso é bom, né? Não é aquela ideia da Pandora de deixar um gostinho de quero mais. Se vocês curtiram, tá bom, então. Que legal. Tomara que eu possa ter alguém certeza. ver isso aí e poder dizer, acho que vou por aqui que pode daqui um pouco... Eu acredito 100% nisso, que a gente conseguiu entregar insights valiosos, principalmente para quem é desse segmento, porque justamente a gente precisa profissionalizar isso cada vez mais. Tem muita gente boa, talentosa, como tu falou, que, cara, não prospera, que não consegue crescer por causa disso. E só para também não estender e atrapalhar o encerramento aqui, uma coisa que eu esqueci de falar, a Pandora ela é uma banda tão organizada nos bastidores que quando a gente montou a banda, a gente não tinha feito nenhum ensaio ainda e a banda já tinha 4 shows vendidos porque a gente fez um material de fotos. O que a gente precisa para vender o show da banda? Precisa de um vídeo e fotos. A gente fez isso, nós não tinha nem tocado, nem ensaiado, o show nem estava pronto ainda e o nosso empresário já estava vendendo o show. E aí só depois, quando chegou perto, então, tipo, é uma coisa muito louca isso, né? Então... Que legal, muito legal. Enfim. Muito bem, Diego. Obrigado pela tua presença, pela tua participação. Se você chegou até aqui assistindo esse episódio e ainda não está inscrito, já sabe, né? Preciso repetir? Senta o dedo no like ali e já aproveita e faz o seguinte, bota aqui nos comentários o melhor insight que tu teve nesse episódio e compartilha com 3 amigos. Fechado? Posso contar contigo nessa? Compartilha com 3 amigos. Diego, muito obrigado pela tua participação. Fico muito feliz. Com certeza, daqui a um tempo a gente vai ter o teu retorno aqui para contar, quem sabe aí, o que veio depois disso, turnês em outros estados. Não que eu esteja sabendo de alguma coisa, assim, nada do tipo, né? De repente, spoiler, sei lá, né? Diz que o pastel do Giovanni tá indo pro mesmo lugar aí, né? Não vamos dizer assim, para qual capital do... vamos deixar quieto. Vamos deixar quieto. Vamos deixar quieto.
Mas então, assim, obrigado. E, cara, tô muito feliz, de verdade. De verdade, tô muito feliz com E esse agora momento. a gente vem pra reta final, que vai ter uma perguntinha. Já prepara aí, né, pra responder, finalizar. pra finalizar. Como é que você define a palavra lucro? Pode ser um pensamento, uma frase, não necessariamente precisa ser financeiro. A soma de felicidade e persistência. Oh, Muito bom, cara. muito bom. Maravilha. Muito obrigado. Vamos encerrar e deixar refletindo. É. Porque essa daí foi forte, né? Foi? Foi forte. Então tá bom. Obrigado vocês aí. Aprendi muito também. Realmente, Valeu. satisfação. Até o próximo Bastidores do Lucro. E detalhe, todo dia, às 7 da manhã, tem um ponto de virada, um áudio esperando por você para dar aquele gás. Conto contigo. Valeu! Valeu.